O governo Lula agora está diante de uma nova crise que vai estourar nos próximos dias, que é a crise dos combustíveis, mas essa daqui eu tenho que confessar para você, é algo que realmente vai desencadear algo muito maior que está para acontecer no Brasil, e eu já te trago a resposta. Isso vai gerar impeachment no fim das contas. Após essa série de eventos, vai gerar o impeachment. Daí vai vir o Geraldo Alckmin, vai conseguir resolver? Também não vai conseguir resolver, mas ele não vai ser empichado, né? Bom, então vamos comentar sobre isso. Então já te peço aí, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like nesse vídeo aí para dar uma força, você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você. Então, a gente tem aqui um indicativo de que o combustível no Brasil, a gasolina especificamente, está com uma média de 7,5%, está com um preço 7,5% menor do que no resto do mundo. E aqui é que mora o perigo. O diesel está com uma diferença de 15%, tá? 15%. Mas Marcos, espera aí, então vai ter uma crise de combustível? Não, a crise de combustível vai ser algo que vai desencadear uma situação muito pior aqui do Brasil, tá? Então eu digo isso porque hoje já estamos passando aí pela crise alimentícia. O governo já está planejando algum tipo de intervenção, não sei se planejando, mas pelo menos pensando, né, nas possibilidades. Ele vai conversar com todo mundo, mas a gente sabe que a resposta final pode ser a pior de todas, que é congelar preço. A hora que congelar preço, meu amigo, aí esquece. Aí vai começar a faltar produto nas prateleiras. Por quê? A partir do momento que o empresário fala assim, não, peraí, minha faixa de lucro tá muito baixa, eu não posso subir o preço do produto, quer saber, vou parar de produzir. Ou ele pode parar de produzir ainda antes disso acontecer, não só como um protesto ao governo, porque ele sabe que congelamento de preço, os investidores internacionais tiram o dinheiro do Brasil, todo mundo para de trabalhar, automaticamente o preço do produto precisaria subir. Por consequência, ele já prevendo todo esse cenário ruim, para de produzir o produto, né? Essa aqui é a verdade. Não estou falando que vai acontecer um congelamento de preço, né? Até porque eles estavam querendo fazer um monitoramento lá da Receita Federal e tudo. A gente viu o vídeo do Nicolas que interveio e a mobilização nacional fez acabar com essa palhaçada, né? Vai passar a monitorar transações de 5 mil reais. Então assim, creio eu que existe ainda a possibilidade de ter ali no meio alguns políticos honestos que veem que o negócio vai pegar fogo, aproveita a situação para causar uma mobilização nacional. Então, um congelamento de preço é igual a impeachment. Então, assim, o Lula já, essa pancada que ele tomou na cabeça já teria que ter destruído totalmente o cérebro dele antes dele sequer citar uma possibilidade como essa. Mas eu não descarto totalmente porque eu também não confio na sanidade desse homem aí. Mas, com isso, então, o Lula não vai conseguir resolver a crise dos alimentos por agora. Não existe essa possibilidade. Há um tempo atrás a gente viu o escândalo do arrozão, né? Que empresas minúsculas participaram de licitações multimilionárias para comprar arroz de países socialistas. E daí o pessoal começou uma investigação, só que daí teve acredito que o nome correto seria perda do objeto. Enfim, o Lula desistiu de fazer esse esquema aí, né? Nesse período a gente ainda questionou, né? Pera aí, Cuba tá devendo dinheiro para o Brasil. Por que ao invés de então não pagar esse dinheiro, manda em arroz e a gente não paga nada por esse arroz, né? Daí começa a pagar as dívidas de Cuba, por exemplo. Mas aí não pode, né? Aí não pode. A Venezuela devendo dinheiro pro Brasil, manda arroz pra cá, né? Não, vamos pagar eles, vamos dar dinheiro limpinho do suor do brasileiro. Ok, isso não foi adiante. Não deixaram e nem teve vídeo do Nicolas na época, né? Bom, então assim, eu não vejo que o Lula vai conseguir ter qualquer tipo de solução para a crise alimentícia, porque o governo hoje está com uma quantidade de impostos muito acima do que períodos anteriores, né? Com isso, agora o preço do combustível pode aumentar, né? Vão falar, existe uma defasagem do preço do combustível no Brasil, a gente vai ter que subir o preço do combustível. Mas Marcos, por que o Lula teria interesse em subir o preço do combustível? Por dois motivos. O primeiro motivo é que
a empresa que fornece petróleo aqui no Brasil é a Petrobras. A Petrobras, ela vende petróleo do Brasil lá para os Estados Unidos e compra o petróleo refinado de combustível aqui para o Brasil. Isso porque a gente não tem maquinário necessário o suficiente para refinar o tipo de petróleo que existe aqui, que é um petróleo muito denso. Então a gente compra petróleo lá de fora. No momento em que existe esse giro de produtos e a venda do combustível, o governo acaba lucrando com isso. O governo tem um lucro com a venda de combustível, né? Então a Petrobras indiretamente teria mais lucro. Ok. Mas aí é um outro ponto, né? Agora tem o segundo ponto, que é a questão de quando também o governo vende combustível, ele cobra imposto em cima disso. Por consequência, esse imposto que é cobrado, se o combustível é mais caro, o governo ainda recebe mais. Ele nem precisa diretamente aumentar a porcentagem do que ele cobra em relação aos combustíveis. Ele pode simplesmente, falando a respeito desse aumento do preço e tudo mais, o preço geral aumenta e, por consequência, o lucro do governo, né, entre aspas, do governo aumenta. Então, por esses dois fatores. Só que aqui é que começa a coisa a desandar totalmente. O aumento do preço dos combustíveis aumenta o preço de tudo no Brasil. Por quê? Quase todo o transporte que existe no Brasil, a gente tem transporte sem ser com veículos movidos a combustíveis oriundos do petróleo? A gente tem. Só que o problema em toda essa situação é que a maior parte de todo tipo de transporte que a gente tem aqui, talvez 90%, 95%, 99%, é tudo transporte que depende de combustíveis oriundos do petróleo. Então, se você vai transportar matéria-prima até a fábrica para fazer um produto, isso daí vai ser transportado de caminhão provavelmente, não de carroça. Vai ser de caminhão. É transportado de caminhão? Vai usar combustível. Então, o preço final do produto, por conta do aumento do custo do frete, vai ser maior para a fábrica. A fábrica vai mandar para o supermercado. Vamos supor, você vai comprar azeite. Então, existe agora um novo preço que vai ser ofertado para o mercado, porque a fábrica pagou mais caro no transporte da azeitona até a indústria, que vai lá refinar aquilo e fazer o azeite, e vai pagar mais caro para levar isso até o supermercado. Então, esses dois custos de frete que existem aí no meio do caminho vão ser embutidos no valor do produto final. Então, a gente tem inflação comendo solta, aumento do preço dos alimentos e agora um aumento extra por conta do combustível. Só que aí é que tá. O aumento do combustível faz outra coisa também aumentar, que é o aumento das passagens. Então, todo mundo que precisa de transporte de casa para o trabalho para casa, ele vai pagar mais caro nisso. Por consequência, o empresário vai ter que desembolsar um valor maior para os seus funcionários, né? Então, porque o preço do transporte vai subir, enfim, porque o preço do combustível subiu. Por consequência, novamente, o preço de produtos e serviços que também não são alimentos vão subir. Então o preço de tudo começa a sofrer um processo que desencadeia uma inflação generalizada, entende? Preço de combustível é uma coisa muito sensível, que uma mínima fração faz um furacão gigantesco. Digo isso pensando naquele efeito borboleta, né? Dizem que se uma borboleta bate uma asa no Japão, no Brasil chega um furacão. Claro, isso daí é só uma metáfora, né? Obviamente que não é assim que as coisas funcionam, mas é mais ou menos isso. É como se fosse a dinâmica da bola de neve, que também não é um exemplo muito bom, porque a gente praticamente não tem neve aqui no Brasil, né? Mas o que acontece é que a bola de neve, quando ela é jogada, ela vai agarrando mais neve, vai ficando cada vez maior, né? Mas a questão é essa, é uma bola de neve, é um problema muito grande que o governo está enfrentando agora e o Lula não vai resolver. Por consequência, o que tem aí? Crise financeira aguda, aí sim que a gente chega no impeachment, tá? Então você fala assim, a Dilma ela foi empichada por conta das pedaladas fiscais. Ok, sim, ela foi empichada por conta disso, esse foi o motivo oficial, mas foi um conjunto de fatores. Nunca um presidente ele é empichado só pelo motivo
oficial que foi ali apresentado. O Lula, vamos falar da Dilma e daí você já entende que isso pode ser extrapolado ao Lula também. No caso da Dilma, né, a gente estava com um estado muito grande, gastando muito dinheiro, precisava de uma arrecadação de impostos muito grande e a situação financeira do Brasil estava muito ruim. Por consequência, o pessoal pegou, vamos fazer impeachment, pega aí um motivo aí, pegar a pedalada fiscal. Beleza, né? Não que a pedalada fiscal, né, esqueci o nome do crime agora. Mas não que isso não seja um motivo suficiente para que alguém tenha impeachment. Mas nunca é só esse motivo. Com isso, a gente então vê que o impeachment do Lula é praticamente inevitável. A não ser que ele caminhe no sentido de ditadura mesmo. Vou fazer um esquema aqui com o pessoal do STF. Só que eu acredito que o STF não segura o Lula. De verdade. Eles podem até ter ressuscitado politicamente o Lula, mas eu não acredito que eles vão segurar o Lula assim. E eu digo isso porque você pega o caso do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, você vai dar risada disso que eu vou falar, mas o Alexandre de Moraes se considera de direita, né? Só que ele é aquela direita, é aquela tipo centro-esquerda que se diz direita, né? O PSDB. Ele é dessa época, tanto é que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Michel Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes. Michel Temer, também raiz PSDB. A antiga oposição do PT. Lembra que no Brasil tinha uma época que era a direita é o PSDB, a esquerda é o PT. Era um negócio mais ou menos assim? Então, de mesmo modo. E eu acredito que o Xandão ficaria super feliz em ver o Geraldo Alckmin presidente do Brasil. Eu acredito que ele ficaria super feliz. O Geraldo Alckmin se tornando presidente, ele vai conseguir resolver essa situação financeira do Brasil? Não, ele não vai. Mas ele não vai cometer pedalada fiscal. Ele só vai ser uma versão do Lula brevemente moderada. Só isso. Só isso, cara. E assim, se prepara porque o país vai afundar. É isso que vai acontecer. Não tem outra solução, negócio milagroso aqui pra acontecer. O país vai afundar. Se ficar com o Lula no poder, vai afundar 100% mais rápido. Se tiver o Geraldo Alckmin, vai afundar, mas não vai ser tão rápido quanto se fosse o Lula. Entende? Então assim, a gente não tem solução pra agora. Não existe nada milagroso que esteja pra acontecer pra resolver tudo isso. Não existe. A não ser que seja forjada uma crise mundial com foco nos Estados Unidos, igual alguns teorizam aí que tá pra acontecer, e por conta disso o Donald Trump ganhou tão fácil. Mas aí, cara, se você começa a especular a esse nível, a cabeça vai longe, o negócio vai muito além. Então, com o pé na realidade, vamos nesse momento falar. Não existe claramente nesse momento algo que faça o Brasil sair do buraco. A gente pode desacelerar e desacelerar muito essa queda, talvez até dar uma estagnada, que aí seria o melhor dos cenários que eu vejo até o momento. Então por isso que eu digo, cara, vai, assim, eu não posso, pela lei, pela regulamentação, eu não posso dizer pra você comprar criptomoedas, tá? Então eu posso dizer o que eu faço, o que eu acredito que é a melhor opção. Eu acredito que a melhor opção é a gente pular nas criptomoedas, comprar Bitcoin, comprar criptomoedas. Mas é claro que não siga, vamos brincar de ser adultos aqui. O que eu tô falando só serve pra mim. Você decide aí o que é melhor pra você, tá? Eu acredito que pular no Bitcoin nas criptomoedas é a melhor alternativa que a gente tem por agora. Por quê? Embora tenha muita oscilação, o Bitcoin oscila muito, ele cai, ele pode subir e tudo. O real, do meu ponto de vista, só vai decair. O Brasil só vai decair. Agora, as criptomoedas, pode ser que caia? Pode ser. Só que ao mesmo tempo pode ser que suba bastante. Então pelo menos você corre o risco de fazer dinheiro no meio desse caminho, tá? E a longo prazo eu penso que o Bitcoin pode sim valorizar, tá? Mas tome aí suas próprias decisões. Não confie, não acredite em mim. Faça suas próprias análises e aprenda aí sobre Bitcoin e criptomoedas, tá certo? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí. Até mais.